Um colunista importante aqui, foi no Wall Street Journal, se eu não me engano, ele escreveu o seguinte: os Estados Unidos parecem uma casa que está sendo invadida e os membros da família estão brigando, né? E ele se refere à China, porque obviamente é interesse da China que os Estados Unidos estejam no pior nível de coesão social, enfim, de coesão política possível, né? Porque a gente está vendo aí a emergência da China numa espécie de Segunda Guerra Fria. Como é que você vê a situação da China com o Trump ou com Biden, né, caso um ou outro seja eleito? Daqui para frente, como é que vai se desenvolver essa Guerra Fria com um ou com o outro? No caso de uma vitória de Donald Trump, a guerra vai se intensificar nos seus conceitos de disputa de influência geopolítica, basicamente, com grandes benefícios para o Brasil e a América Latina. Tá? Os Estados Unidos entenderam que quando Jimmy Carter abriu as portas, restabeleceu as relações com a China em 1979, e passou, desde então, ou seja, nesses 40 anos, o Ocidente passou a transferir todas as suas cadeias de valor para a China. Os Estados Unidos entenderam que eles construíram a sua própria armadilha, cavaram o seu próprio fosso, porque não foram acríticos. Foram oportunistas sob o aspecto econômico, mas foram acríticos sob o aspecto de que a China desenhava um projeto de dominação, né? Que é, em certos aspectos, irreversível. Ele pode ser adiado, ele pode ser controlado, mas a China alcançou um nível sem volta. Agora, o que os Estados Unidos entendem? Os Estados Unidos que precisam recuperar essas cadeias de valor para o Ocidente. E o melhor lugar para essas cadeias de valor se instalarem é na América Latina. E sobretudo na América Central e na nossa região, Colômbia, Brasil, Argentina, que são os lugares mais preparados para isso. Brasil, sobretudo. Existe um movimento consistente, um movimento forte que já está praticamente público. Os Estados Unidos usa seu Exim Bank já para isso, todo mundo. Então isso vai ocorrer, ou seja, a China vai perder, os Estados Unidos vão incentivar muito pesado empresas a mudarem para a região. Isso para a região traz melhoria de infraestrutura, dinheiro, com emprego, etc. e tal, e ajuda muito a América Central na questão migratória. Então isso é uma questão que acontecerá na relação com a China. Eu não vejo uma guerra bélica, como as pessoas tentam imaginar, míssil, bomba, não. É uma pressão por interesses, por briga, vai passar por tecnologia, 5G, sanções, essa tensão dos Estados Unidos tentarem reocupar... Pode acontecer a invasão de Taiwan, não, na sua opinião? Pode acontecer, a China pode levar, mas isso como uma fase mais avançada desse processo de briga política. A China pode querer tentar tensionar, e ela sabe, ninguém vai reagir belicamente àquilo. Não há, ela pode fazer, ninguém vai lá lutar com a China, com Taiwan. É uma demonstração de força, mas talvez eles avaliem, porque isso também tem um custo, sabe, Leandro? O coronavírus, por exemplo, trouxe muito ganho financeiro para a China, mas teve um custo de imagem muito forte para Pequim também. Então, ou seja, os chineses estão muito pagando um preço muito caro pela questão da eclosão da epidemia dentro do país, da má gestão deles, por eles terem escondido isso, e, sobretudo, pela diplomacia violenta que eles passaram a assumir na Austrália, no Brasil, em relação Hong Kong é o maior exemplo, né? Simplesmente tratoraram. Exato. Então, ou seja, na Suécia, os embaixadores afrontando as autoridades, eles assumiram que não existe soft power na China, sabe? Então, ou seja, esquece esse papo. Então, ou seja, esse é o cenário que acontecerá, ou seja, essa guerra e tudo. O Biden esquece, o Biden busca a normalidade. Então, ou seja, eu entendo que os democratas perceberam que precisam fazer uma reflexão com a China, mas não há muito interesse. Não há, eu não li, eu não vi e não escutei com quem conversei nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de ação que se possa ser considerada, que possa vir incomodar sequer a expansão da China na região. Pelo contrário, entende-se que o Niall Ferguson criou aquela expressão da chimérica, né, que é a China e a América juntas, que seria essa quimera em que forma os dois países misturando esses dois nomes. É isso, o Biden se amaziar com a China e de braços dados seguirem para frente. Pragmaticamente pensando, seria bom para o mercado, porque vai pacificar, vai ficar tudo bom. Eu não tenho competência para dizer se seria isso, mas
sob o aspecto eu acho que no estratégico de primeiro defesa. momento, como o mercado tem um viés assim para o curtíssimo prazo, né, por motivos óbvios, eu acho que seria até positivo. E já tem alguns analistas falando sobre isso. Mas a questão toda é o prazo maior, né? Porque você acaba subvertendo a própria lógica democrática, republicana, dos valores americanos, e isso faz o país perder força, né? E num prazo maior, você acaba entregando, você acaba ficando refém, porque o seu oponente tem tanta força, não só política, mas econômica ou até mesmo militar, que ele que vai dizer as regras. E a gente sabe que as regras chinesas não são as regras democráticas, ao contrário, né? O próprio Xi Jinping, no seu primeiro pronunciamento, lá quando ele assumiu o secretariado-geral do Partido Comunista, ele colocou: a maior ameaça à China é a democracia ocidental. Sim. Ele disse isso, não estou inventando, né? Ele deixou claro. Não, e a China é um país chantagista, né? Eu falo China como regime, tá? As pessoas precisam entender que não estou falando do povo, o povo está oprimido. A China como regime é um país, é um regime chantagista. Então, ou seja, o que se faz com o Brasil em relação ao agronegócio? Aproveitar o coronavírus para ampliar as compras, aumentar o poder de pressão, que já estava tendo uma falta de insumos lá, eles estavam com problema de seca, enchente, então falta de alimentos. Começaram a comprar mais no Brasil, nos tornaram ainda mais dependentes e ficam nos chantageando. E bovinamente o noticiário segue: se nós reclamarmos da China, a gente não vai vender soja. Mas ninguém para pensar, bem, se nós não vendermos soja, a China come o quê? Vai não comprar come. De quem? Né? Então não é isso. Então, ou seja, é uma relação de mão dupla. Ou seja, não é que espezinhar a China, porque eu te vendo, eu sou a sua fonte de alimentos. Não, mas eu não abrir a mão da sua soberania e dos seus valores. Ou seja, tudo bem, você compra a minha sorte, mas você não compra a minha consciência. Entendeu? E eu te digo o que eu acho, a questão dos iogurtes é isso, a questão Y, mas a questão da China, a China usa a questão econômica. Então, a Austrália, por exemplo, abriu uma investigação sobre a questão do coronavírus, sobre a questão do 5G, a China falou: eu vou parar de mandar meus estudantes, eu vou parar de receber seu lixo. Então, eles usam essa questão. Essa semana eu li que o Brasil já é o terceiro maior provedor de petróleo para a China. Estão nos atrapando mais uma vez em um outro produto importante estratégico brasileiro. Então, ou seja, a gente, esse negócio de ter consumidor único, fornecedor único, é uma tragédia. Então, ou seja, e com Biden isso vai acontecer e nós não teremos como reagir. E volto de novo à nossa querida América Latina, Argentina. A Cristina Kirchner, no final do seu governo, ao longo do seu último mandato, que terminou em 2015, ao longo do seu último mandato, ela endividou a Argentina com a China de uma forma extraordinária, e bem no final, o embaixador chinês em Pequim, o embaixador chinês em Buenos Aires, que por sinal esse mesmo senhor que se encontra hoje em Brasília, foi a Cristina Kirchner, levou um pedido para a construção de uma base de recepção de sinais satelitais na Patagônia, em Jujuy. A Cristina fez um convênio de tecnologia, construção de uma base científica e tal. Macri assume a presidência naquele final de 2015, e em 2016 o Macri chama o Yang Warming, acho que esse é o nome dele, para discutir o contrato, porque estava tendo um problema, a base estava sendo em construção e ninguém argentino tinha acesso, nenhum inspetor, nenhum fiscal, ninguém podia entrar na base. Ele queria rever o contrato. O embaixador: claro, presidente, pode rever o contrato. Olha, só se lembre de ler a cláusula tal lá. A cláusula tal dizia: olha, qualquer ajuste no contrato significa na renegociação de todos os outros contratos. Ou seja, o Macri se viu no meio de uma armadilha, que é o seguinte: todos os empréstimos e financiamentos poderiam ser juros renegociados, outros prazos, e ele se viu numa perda de soberania brutal. Hoje a China tem a sua maior base de recepção de sinais de satélite, que formalmente é para ciência e uso civil, instalada na América do Sul, na Argentina, na Patagônia. Na verdade é uma base militar, né? É uma base militar, ela é controlada por militares. Na China não tem muita diferença. Chama Academia Militar de Ciências, os cientistas e os militares atuam juntos, ou seja, tem uma base ali que ninguém sabe o que é, são torres enormes de recepção de satélite que pode estar chupando informações. Ninguém sabe. Nenhum argentino pode entrar lá. Nenhum argentino pode entrar. Então, ou seja, e aí o Alberto Fernandes chega e está tudo bem. Então, ou seja, e hoje a Argentina é o principal parceiro comercial da Argentina, tendo superado o Brasil.
Mas você é anti-China? Não, não se trata de ser anti-China, a favor dos Estados Unidos, não, se trata de ser soberano, no sentido que nós temos que saber o seguinte: quais são os valores com os quais comungamos? Qual o nível de dependência nós temos que ter? A China está avançando muito, precisamos ter cuidado, porque não é virar as costas para a China, não é ser infantil em dizer que não se negocia com a China. Não é isso, mas é o seguinte: como? De que maneira? Quais são as salvaguardas? E nós não temos.